Olá, gente boa, tudo bem convosco? Aqui está tudo tranquilo. Bem-vindo a mais um vídeo aula de eletrônica. E o nosso assunto de hoje vai ser curto nas placas. Como achar curto nas placas, principalmente na fonte, ok? Vamos abranger apenas as fontes nesse vídeo de hoje, ok? Vamos trabalhar somente com as fontes primárias. Também quero agradecer ou saudar ao povo brasileiro por estar a acompanhar bastante os meus vídeos e também por gostar desse meu conteúdo. Sem também me esquecer do povo português, né? Praticamente em Portugal. Um forte abraço aí. E voltando também para o continente africano, quero saudar os angolanos, né? O povo angolano, por assistir também os vídeos que eu tenho postado aqui. E sem esquecer também do povo moçambicano. Muito obrigado por gostarem desses vídeos. Um forte abraço também vai para todos vocês que têm assistido, né? Independentemente do país que você tem acompanhado os meus vídeos. Um forte abraço diretamente de Moçambique, praticamente aqui na cidade capital, Maputo, ok? Que predomina o clima tropical úmido. Embora que agora já estamos a entrar no inverno, né? Está a esfriar um pouco aqui hoje, hein? Bora pro vídeo, pessoal. Eu tenho aqui essa placa de uma TV. Ela não tem nenhuma avaria, mas eu quero apresentar essa placa para nos ajudar aqui a fazer essa leitura. Muitos têm me perguntado como achar curto nas placas. E geralmente o curto tem acontecido nas primeiras fontes, né? Posso dizer que 65 a 75% das vezes em que a placa está com defeito ou está em curto, esse mesmo curto faz sentir aonde? Na primeira fonte, porque é onde entra as tensões máximas. E quando há oscilações, há picos, né? Os surtos de tensões, logo vai sofrer ali a primeira fonte. Isso por causa do nosso amigo aqui, o varistor, né? Ele vai reduzir a resistência, como sempre, e vai romper aqui o nosso amigo fusível. É claro que, muitas das vezes, o varistor, ele vem reduzir a sua resistência, enquanto já danificou aqui alguns componentes. E nós vamos aprender aqui a como achar esses componentes que estão em curto. Porque se o fusível ele ficar aberto e ao abrir o aparelho, nesse caso encontrar o fusível aberto e voltar aqui a colocar um outro, vai estourar. Vai colocar de novo, vai estourar continuamente. Por quê? Porque há alguma coisa aqui que está em curto. Então, também em outros casos é bem provável, né, que seja possível ver a olho nu alguns componentes danificados. Um exemplo dessa plaquinha aqui de dados, ok? Ela está com esse defeito na fonte primária. Houve ali, trovejou no tal dia, né? E bateu aqui alguns componentes SMDs, ok? Nesse caso já é possível ver que aqui há uma salada aqui, né? Algo estourou aqui. Mas a maior parte das vezes, alguns componentes queimam e não é possível ver a olho nu, ok? Muito bem. E agora? Como é que eu vou achar o curto nessa placa? Então, um exemplo, vou procurar ou vou medir os principais componentes que quando queimam entram em curto. Estou a falar dos diodos, estou a falar também dos transistores, os MOSFETs, né? Esses são os principais componentes que entram em curto quando queimam, né? Podemos dizer que 95% das vezes em que um diodo ou a ponte retificadora ou um transistor queima, ele entra em curto, ok? Porém, há casos em que ele queima simplesmente fica aberto e não mede mais no multímetro. Mas, a maior parte das vezes, ele simplesmente entra em curto, provocando, nesse caso, o varistor a reduzir a sua resistência e a abrir aqui o fusível. Também tenho essa placa aqui, né? É uma placa de dados. Podemos começar a ter com essa placa aqui de uma forma rápida e logo vamos analisar essa placa grande aqui. Eu vou ausentar essa placa aqui e vou começar com esta pequenina aqui. Deixa eu virar assim. Nessa placa aqui nós não temos o varistor, ok?
Porém, temos o capacitor, temos também aqui o capacitor de filtro e temos aqui também uma bobina indutora no núcleo de ferrite, ok? Também temos aqui essa associação aqui de diodos que vão formar uma ponte retificadora. Mais à frente temos aqui este pequeno transistor da fonte, ok? Todas as fontes têm um transistor ou têm uma sequência de transistor, que pode ser também um MOSFET, ok? Então, aqui os principais componentes que quando queimar vão entrar em curto são os diodos e também aqui o transistor. Oh, mas espera aí, o capacitor também entra em curto. Claro que entra em curto, mas as chances do capacitor entrar em curto são bastante reduzidas. Podemos dizer que 95% das vezes que o capacitor queima, ele não entra em curto. Ele muda do seu aspecto físico e pode também vir a inchar aqui, nem a frente ou a parte de baixo. Okay? Porque o eletrolítico ele vai ficar agastado. E são vários fatores que podem fazer com que o capacitor venha a queimar, né? O desgaste do mesmo capacitor, né? Do mesmo líquido eletrolítico, tensões a mais que o capacitor possa suportar. Ok? Também temos aqui os pequenos resistores, mas as chances de um resistor entrar em curto são bastante reduzidas também. Podemos dizer que 99,99% de chance de um resistor vir a entrar em curto. Praticamente o resistor simplesmente fica aberto quando queima. Ok? E aqui temos o fusível. Logo ele ficará aberto quando notar aqui um curto, né? Ele vai ficar aberto. Ok? Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar, já que o fusível está aberto? Eu vou procurar o curto, ok? Eu posso também encurtar o meu caminho aqui para não buscar muita coisa. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o curto no próprio capacitor. Não com que ele esteja em curto, porque às vezes queimando aqui um diodo ou o transistor pode causar o curto no capacitor, ok? Por quê? Porque esses componentes aqui estão em paralelo com o mesmo capacitor. Então, antes de eu medir aqui o curto no capacitor ou verificar se há curto aqui, eu vou ligar o meu multímetro e vou colocar aqui na escala de 1000 volts em tensão DC. Para quê? Para ver se o capacitor está carregado ou não. Para não haver aqui possibilidade de estragar aqui o meu componente, principalmente nessa escala de continuidade, ok? Eu vou medir agora o capacitor. Ele está descarregado, ok? 0,1 volts. Então eu posso aqui realizar as minhas medições sem nenhum problema, ok? Em primeiro lugar eu vou medir aqui os diodos. Ó, colocando aqui na escala de continuidade, eu vou medir aqui os diodos, ok? Muito bem. Esse diodo está em seu funcionamento perfeito. Este aqui está em seu funcionamento perfeito. Este aqui também está em seu funcionamento. O outro aqui também está bom. Eu vou medir aqui o pequeno transistor. Ó, ele também está em seu funcionamento perfeito, ok? Muito bem. Ele não está em curto. Se estivesse em curto, ele iria bipar aqui, ok? Que simboliza o curto no componente. Então, esse componente também está em seu funcionamento perfeito, ok? Mas se ele estivesse em curto, o que eu faria? Eu iria retirar e iria medir novamente fora, para ver se não há outro componente que está em curto. Se ele for a medir bem fora, quer dizer que o curto ainda está na placa. Eu tenho que investigar ainda mais a placa. Já que os diodos estariam bons e o mesmo transistor estaria bom, aqui tem mais componentes SMDs, ok? Aqui tenho mais um transistor SMD, eu vou medir para ver se ele está bom ou não, ok? Também tem esse pequeno aqui CI, ele também pode queimar e entrar em curto, ok? Só que geralmente quando este queima ele estoura, e é possível ver também a olho nu que está bom, ok? Muito bem. A forma de medir esse pequeno transistor aqui também não se difere de um transistor grande, ok? Ali está a medir, muito bem. E este aqui é um retificador, ok? Aqui, nesse polo e neste outro polo, temos uma ligação direta, ok? Não é curto não, é retificação.
Tem que prestar bastante atenção para não confundir curto com retificação. Vou medir aqui esse outro polo. Estou a ver que este pequeno transistor está no seu funcionamento perfeito. Muito bem. Ausentando essa placa, vamos voltar para a nossa placa principal, que é esta placa aqui. Eu vou colocar nessa posição aqui. Muito bem. Essas placas, a maior parte das vezes, eles queimam, né? E nem é possível notar a olho nu que está queimado. E medindo aqui o fusível, às vezes pode encontrar que ele está aberto, né? Não é o caso, esse aqui está bom, mas podemos medir o fusível e encontrar que ele está aberto, ok? Por quê? Porque algo aqui está em curto. Então, o que os outros chamam de bicho de 7 cabeças é achar esse determinado componente que estaria em curto. Assim como eu disse no início, a melhor forma de encurtar o caminho é medindo os capacitores, ok? Porque os capacitores vão ditar se a placa está em curto ou não, ok? A maior parte das vezes, claro, né? Então, a regra é a mesma, eu vou verificar se os meus capacitores estão carregados aqui com uma tensão, né, perigosa ou não. Não tem nenhuma tensão. Se tivesse uma tensão, uma pequena tensão, né, de 15 volts, eu poderia simplesmente fazer aqui um pequeno curto, né? Com a sonda mesmo do multímetro, o capacitor iria descarregar na hora. Claro que se tivesse uma tensão superior, né, a mais que 150 volts, eu iria descarregar de uma outra forma, usando ali um pequeno ferro para descarregar o capacitor. Muito bem. E o que eu faço agora? Aqui já temos muitos componentes. Temos vários diodos, temos também a ponte retificadora, temos também aqui os transistores, temos também esse pequeno aqui CI, que é o nosso pequeno circuito, ok? Então, o que eu devo fazer aqui para achar o curto? Eu vou ter que medir aqui os principais componentes. De uma forma rápida, eu vou medir aqui os diodos, ok? Vou medindo os diodos para ver se estão em seu funcionamento perfeito ou não. Se ainda não sabe como medir alguns componentes eletrônicos, é só clicar em qualquer parte desse vídeo que vai cair lá na aula que eu estou ensinando a como medir os componentes eletrônicos. Assim como também vou deixar na descrição desse vídeo o link dos vídeos para iniciantes de eletrônica básica. Muito bem, eu vou medindo aqui os diodos, ok? De uma forma rápida. Já medi aqui quase todos os diodos, isso na fonte primária, ok? Estou a medir aqui os diodos da fonte primária, né? Porque aqui estamos a trabalhar com a fonte primária, né? Essa fonte está dividida do meio, temos essa fonte primária e temos aqui a fonte secundária. Aqui trabalhamos com tensões altas e aqui trabalhamos com tensões baixas. Foi possível aqui medir os diodos, né, dessa forma. Agora, para medir mais componentes, eu vou ter que virar aqui a minha placa, ok? Virando aqui a placa, tenho aqui o meu amigo que é a ponte retificadora, tenho mais um diodo e tenho 2 MOSFETs, né, ou transistores. Muito bem. Se um desses aqui vir a queimar, pode sim causar a ruptura do fusível. Por quê? Porque geralmente todos os componentes que estão aqui estão em paralelo com o varistor. E, por sua vez, o varistor está em paralelo com o fusível. Se algum componente vier a entrar aqui em curto, o varistor vai reduzir drasticamente a sua resistência e vai causar aqui a ruptura do próprio fusível. Então, a regra é a mesma, eu vou começar medindo com os principais componentes que quando queimam entram em curto. Todos os componentes possíveis que estão aqui na fonte primária, ok? Na escala de continuidade, eu vou medir aqui a minha ponte retificadora, ok?
No polo positivo, de onde sai a tensão positiva, eu vou colocar a minha sonda negativa. E vou passando aqui essa sonda positiva, né, em outros terminais do mesmo componente. E aqui não estou a verificar curto algum, ok? Então, este está em seu funcionamento perfeito, ok? Claro que eu posso também medir dessa forma para verificar se não há curto em um dos diodos que estão aqui dentro. Porque sabemos que a composição da ponte retificadora é de 4 diodos que estão associados lá dentro, ok? Muito bem. Agora eu vou medir aqui esses pequenos transistores e aproveitar aqui ver a classe, ok? E esses, aliás, e esse aqui é da classe NPN, porque tem 2 neutros e 1 positivo. Vamos lá ver o outro, se é da mesma classe? Claro, é da mesma classe, ok? Da classe NPN. 2 neutros, primeiro neutro, segundo neutro e 1 positivo. Este aqui é um diodo, ok? Está também em seu funcionamento perfeito. Se estivesse em curto, iria bipar na hora. Mas espera aí, João. E os indutores? As bobinas entram em curto? Sim, entram em curto, mas nem sempre. Por quê? Porque eles estão protegidos com um verniz, né, no seu corpo. É claro que às vezes acontece com que o verniz ele fica gastado, né? O componente vem ficando amassado e os cabos vão se juntar. Unindo-se esses pontos aqui, vai causar curto em toda a placa, ok? E nesse estado, já deve ser substituído de imediato o próprio componente, ok? Mas, geralmente, quando isso acontece, ele logo vai bater o fusível e não vai danificar os componentes, ok? Em toda a minha carreira de eletrônica, em que eu abri o aparelho, encontrei um indutor queimado ou agastado, ele simplesmente bloqueou e rompeu o fusível e nada mais sofreu, ok? Isso pode acontecer, mas as chances também são bem reduzidas. Eu nunca encontrei esse caso, mas fica a dica importantíssima aí. Sempre deve medir os principais componentes que quando queimam entram em curto, ok? E se eu for achar esse componente que está em curto, eu não vou simplesmente substituindo o mesmo. Não. Essa não é a melhor forma de resolver a avaria. Por quê? Porque ele pode queimar, entrar em curto e pode causar a ruptura do outro componente. Preste atenção nessa zona aqui, em que nós temos esse pequeno circuito e temos esse diodo. Imagina se esse diodo vir a entrar em curto. As chances desse aqui queimar são bastante elevadas. Por quê? Porque o diodo vai conduzir a tensão diretamente e pode esse componente vir a entrar também em curto. Então, o que eu devo fazer? Eu vou retirar o componente e vou verificar também o curto neste componente aqui, ok? Mas esse é um circuito, às vezes é difícil medir com o multímetro. Não. Claro que é um pouco mais trabalhoso, né? Se esse circuito aqui vir a entrar em curto, vai achar curto em muitos componentes aqui. Até mesmo em pequenos resistores GSM10, ok? Pode encontrar curto. Os resistores que estariam em paralelo com esse circuito vão entrar em curto. Esses pequenos transistores aqui, que podem ser diodos também, vão entrar em curto, ok? Até mesmo alguns capacitores cerâmicos ou capacitores de poliéster podem entrar em curto. Então você vai começar a se perguntar, mas de onde que vem esse curto, sendo que eu já troquei aqui os diodos? E esse diodo aí estava em paralelo ou em série com que componente? Você vê que já está aqui no circuito, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai destanhar esse componente, né? Vai ausentar e vai começar a medir de novo todos os componentes que estavam em curto. Sumindo este curto, claro que o problema também estava com um pequeno circuito. Ficou a dica? Muito bem.
Agradeço por ter assistido esse vídeo. Eu vou voltar dentro em breve com outra matéria relacionada. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima.